Nossa entrevista desta semana vai abordar um tema de interesse de toda a sociedade: o corte em serviços considerados essenciais como água e luz. Em que casos a Justiça concede o corte? Quais são os direitos do cidadão neste tema? Para falar do assunto, nós estamos recebendo o desembargador da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Francisco José Meche. Desembargador Meche, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E este ano, em setembro, o Código de Defesa do Consumidor completa 20 anos, né? É um prazer muito grande voltar ao teu programa, que é o programa Justiça Gaúcha, uma audiência tão seleta. É um programa que tem vindo para exatamente mostrar que o tribunal tem interesse em se comunicar com a sociedade, em se comunicar com o telespectador. E sobre o Código do Consumidor, que agora já chega praticamente aos 20 anos, né, da sua promulgação, é importante dizer que é uma lei que pegou, uma lei que chegou e que modificou muitos paradigmas. Inclusive sobre o que você, Rafaela, registrou muito bem em relação aos serviços públicos. Como é que devem ser os serviços públicos? Os serviços que são prestados, às vezes, pelo Estado, pela União, pelos municípios, de forma própria. E, às vezes, através de concessões, permissões, como normalmente é o caso aqui da energia elétrica. Nós temos muitas concessionárias, mas 3 principais: a CE, a RGE e a S-Sul. E algumas cooperativas que complementam o chamado fornecimento do serviço público de energia elétrica. E, desembargador, em que casos pode haver o corte da energia elétrica e da luz? Essa é uma matéria muito debatida, né? E nós, Rafaela, temos encontrado, por exemplo, em congressos, às vezes auditórios divididos. Metade defende uma posição e a outra metade defende outra posição. O que o STJ tem decidido é que deve haver um aviso prévio. O consumidor deve ser previamente comunicado de que, se não honrar o pagamento, poderá sofrer o corte, a suspensão do fornecimento. Então, eu diria assim que a corrente majoritária tem decidido nesse sentido. Eu, pessoalmente, sou um pouco mais resistente a conceder o corte, né? Nós agora tivemos, no verão, situações de interrupção da energia elétrica. E vimos o quanto isto foi desagradável para as famílias, para as organizações, para hospitais, né? Para escolas, né? Para a área de segurança. Inclusive até para a segurança, Rafaela, de quem às vezes se desloca a pé para a sua residência, tem que passar numa praça, num local que falta energia. A sensação ruim que a gente tem nessas condições. Então, o serviço público, quando ele é essencial, nós adotamos sempre a orientação do artigo 10 da Lei de Greve. Ali estão definidos quais são os serviços essenciais. E a energia elétrica, a água, são serviços essenciais, que não podem ser interrompidos. Então, o que nós costumamos decidir? Não que se queira proteger um calote, uma inadimplência, não. A cobrança pode ser e deve ser feita, só não com a ameaça inicial do corte. Isso é que nós não aceitamos. Em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, dos princípios básicos, inclusive da Constituição, né, de que a pessoa possa estabelecer um contraditório, a mais ampla defesa, e não ameaça, desde logo, de uma coisa que eu acho exagerada, eu acho assim, abusiva,
ameaça com o corte. E desembargador, nos casos em que o corte se dá devido ao excesso de consumo, como aconteceu neste verão, as pessoas ficando aí 3, 4 dias sem energia elétrica ou sem água, que direitos o cidadão tem nesses casos? Bom, aí tem uma questão muito importante. Às vezes há um caso fortuito, uma força maior que está distante da vontade do fornecedor. Ele às vezes também não tem como administrar isso. Às vezes uma calamidade, alguma coisa que justifique o corte, a interrupção da energia elétrica, do fornecimento de água, por um prazo maior. Caso contrário, a fornecedora deve indenizar, vejam bem, indenizar independentemente da existência de culpa, os consumidores. Nós temos também consumidores que são pessoas jurídicas e que têm, às vezes, que dependem do fornecimento de produtos e da prestação de serviços e que esses produtos precisam ter boa condição de armazenagem. Quer dizer, não podem sofrer qualquer interrupção da energia, por exemplo, por 3, 4 horas, daqui a pouco inviabiliza o produto. São produtos perecíveis, que sofrem com a descontinuidade do serviço, né? Então tem que se olhar caso a caso para ver se o fornecedor foi imprudente, foi imperito. E desembargador, por exemplo, foi negligente. Negligente. Nos casos em que a pessoa tem um supermercado e aí ficou 3, 4 horas sem energia elétrica, a carne, por exemplo. Em muitos casos aconteceu, né? Isso, verão, os produtos lácteos. Tem que colocar fora. É. De que forma o cidadão consegue, como o tribunal tem julgado essas questões? O cidadão consegue? Esses casos, normalmente, o que precisa, o que o consumidor, quando eu digo consumidor, eu digo pessoa física ou jurídica, deve provar. Deve provar que, vejam, aquele prejuízo no seu produto, aquela diminuição do valor do seu produto, a imprestabilidade do seu produto, tem um nexo causal direto com a interrupção. Então, isso tem que ser provado, né? Por foto, por exemplo? Ou às vezes até por uma comprovação de que numa determinada zona houve uma interrupção exagerada da energia elétrica, né? E às vezes isso até é comprovado por uma declaração da própria concessionária ou da própria permissionária. Ela comprova ou até comunica que houve uma interrupção tanto tempo em razão disso ou daquilo. Quer dizer, então, provando que realmente houve a responsabilidade dela pela descontinuidade do serviço, ou pela interrupção do serviço, ela será compelida a indenizar o consumidor, pessoa física ou jurídica, como você perguntou. E desembargador.